Shalom a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal. Esse vídeo hoje é um pouco meio atípico, né? Gostaria de falar sobre um tema, né, que é muito confundido, né, quando as pessoas estudam a Torá. Quando as pessoas estudam a Torá, elas né, por causa de uma tendência religiosa ou por causa de um efeito manada, né, que é colocado para as pessoas antes das pessoas estudarem a Torá, e as pessoas tendem a assumir comportamentos com relação à Torá que são comportamentos religiosos e que não tem proveito nenhum para o nosso mundo, né? Não tem proveito nenhum para a nossa realidade, né? Então, assim, não estou dizendo com isso que a religião é algo ruim, tá? Não estou dizendo que a religião é algo ruim. O que eu estou dizendo é que a Torá, ela é um livro, né, para que primeiro as pessoas consigam enxergar a sua realidade e a realidade daquilo que cerca a pessoa, né? E isso que quer dizer recebimento, Kabbalah, quando você recebe algo que você consegue perceber aquilo para o seu mundo, que aquilo tem uma aplicação para o seu mundo. Por quê? Porque se você recebe alguma coisa e aquilo não tem uma aplicação nenhuma para o seu mundo, se aquilo se aquilo fica só mentalmente na sua ideia, né? E como um bumerangue, né, indo e voltando dentro da sua mente, mas se ele não tem um proveito prático para a sua realidade, né, obviamente que esse livro não lhe serve para nada. Ou seja, virou simplesmente um conto, né? Um conto que mesma coisa que você lê um conto infantil para uma criança, né? E aquilo simplesmente faz a criança dormir, adormece a criança e pronto, tá? Então, assim, esse efeito manada sempre acontece, né? E a Torá, antes de tudo, antes que você queira, né, entre aspas, espiritualizar a Torá completamente, né, espiritualizar no mau sentido, né? A Torá é um livro que ele relata uma história de um povo que fica livre de um poder do Estado, um poder estatal, né? Um poder de um país, de um governo, tá? Então isso que é a Torá. Quando você pega a Torá ali e que você vai lendo a história, você vai entender que Faraó, né? O Faraó comprou aquelas riquezas e aquelas terras, né? E os corpos das pessoas também, simplesmente taxando impostos, né? Faraó primeiro pediu 1/5 da terra, né? Então, e ali ele começou a juntar riquezas pro Egito, tá? Então as pessoas começaram a pagar tributos, e depois esses tributos as pessoas não tinham mais com o que pagar, né? Então eles deram a própria terra. Eles falaram, não, fique com a nossa terra também, porque nós não temos como pagar, né? Então o Faraó ficou com as terras, e depois as pessoas, quando não tinham mais terras, o que eles fizeram? Eles foram obrigados a doar os seus corpos. Eles foram obrigados a ser escravos do próprio corpo, tá? Então, assim, se hoje você olhar para a realidade hoje, para esse mundo que nos cerca hoje, você vai ver aqui, principalmente, né, vivendo no Brasil, você verá a realidade nua e crua desse processo. A realidade nua e crua desse processo é isso. Você vê pessoas, né, toda uma nação escravizada, não com 1/5, porque 1/5 seria 20% de impostos, né? Mas você vê o povo brasileiro pagando 38% de impostos, ou seja, o faraó daqui,
né, os governantes daqui, eles dobraram as taxas do Egito, ou seja, aquelas taxas que eram aplicadas no Egito, aqui no Brasil elas são o dobro, né? Então os brasileiros aqui, eles têm uma escravidão, né, dobrada, a escravidão aqui ela é dobrada, né? Então as pessoas aqui estão trabalhando quase 5 meses para pagar impostos, né? E para serem simplesmente escravizados, simplesmente mortos nos postos de atendimento, tá? As pessoas não conseguem ser atendidas, morrem, né? As pessoas elas vivem com muito pouco, elas sofrem por causa de baixos salários, elas sofrem por causa da fome, porque por ter que economizar, né, por não poder comer, né, dignamente, por não poder viver dignamente, então elas sofrem, elas são escravizadas, né? Então, obviamente que quando o faraó, né, escravizava e comprava, né, e adquiria as terras, as riquezas primeiro, as terras e depois, né, o próprio corpo das pessoas, obviamente que Faraó ele se esbaldava nos mais finos, né, nos mais finos manjares, ou seja, no mais fino, com os mais finos licores né, que aquele status que toda aquela riqueza produzia, né, estava produzindo para ele, e é isso que acontece também com aquelas pessoas que mantêm o poder sobre os brasileiros, tá? Aqui no Brasil paga-se a uma pessoa que diz defender os pobres, que diz defender os fracos, tá? Seja essa pessoa, né, de cunho de direita, de esquerda ou de centro, não interessa, eu não estou aqui para falar a respeito disso, ou seja, né, para falar sobre um lado, ou criticar um lado ou outro. Eu acho que isso é até mesmo irrelevante, porque todas essas pessoas que se diz de centro, de esquerda ou de direita, que são os senhores, os mandatários do Brasil, né, eles ganham em torno de 34 mil reais, né, por um salário inicial. Mas essas pessoas têm diversos assessores, diversos cabides de dinheiro, diversas fontes, né, além disso, que faz com que somente essa pessoa chegue a custar 5 milhões anualmente, né, para toda a população brasileira pagar, seja pobre, seja rico, classe média, toda a população brasileira paga 5 milhões para cada um desses dignos, né, dignos faraós, eles viverem como perfeito faraós, porque uma pessoa que ela coloca toda a população brasileira para pagar 5 milhões para ele anualmente, né, com todas as mordomias, com todos os cabides e tal. Essas pessoas são chamados dignos faraós aqui do Brasil. Então, assim, a Torá é um livro que ela conta essa escravidão, e as pessoas não se dão conta que elas vivem isso, a sua realidade, o tempo inteiro aqui no Brasil. E mesmo assim, quando a pessoa lê a Torá, ela ainda fica espiritualizando e religiosamente, fazendo uma imagem mental, e ele esquece dessa realidade que cerca a vida dele, que é a realidade brasileira, o que cerca a vida dele. Ele não consegue trazer a Torá por um contexto real, para o mundo real. Por quê? Porque a mente dele está lotada de fantasias, ou seja, a mente dele ela está completamente cega, com um monte de fantasias, com um monte de engodo,
né? Um monte de engodo religioso que não tem nada a ver com a realidade da Torá, não tem nada a ver com a realidade do livro, tá? Então não adianta todo esse engodo religioso se isso não traz a realidade do livro, se você olha ao seu redor e você não consegue perceber a realidade, tá? Então, nesse sentido, a Torá ela é né, somente a Torá ela pode libertar um povo e levar um povo à liberdade completa. E, né? E como é que a Torá lida com esse sistema de opressão, de escravidão? A Torá ela não tem uma resposta boa para esses faraós. Ela não tem uma resposta boa. Então, assim, não tem uma resposta que essas pessoas gostariam de ouvir, né? Ou que essas pessoas gostariam de passar na vida, né? A Torá não tem uma resposta boa para essas pessoas. A Torá diz simplesmente que haverá pragas até que essas pessoas elas soltem a vida né, e parem de escravizar todo esse povo. Então, assim, não existe outra forma de combater essas pessoas que não com as pragas, tá? Então, quando a Torá, ela logo no início, ela diz que chegou um ponto que o povo já não aguentava mais, e aí o povo se voltou para Hashem Kadosh Baruch Hu e começou a perguntar, a questionar a Deus por que daquilo tudo, né? Começou né? E esse clamor foi ouvido por Deus, essa súplica foi ouvida por Deus. Então, nessas súplicas, tá? Essas pessoas elas não pediram coisas boas, né? Para essas, né? Para Faraó que escravizava. Por quê? Porque eles queriam realmente, que se ver livres desse sistema. E para se ver livre desse sistema, não é, né, essas pessoas que escravizam e que fazem esse tipo de coisa, elas não podem encontrar coisas boas no caminho. Elas têm que encontrar muitas pragas mesmo, né? Um ambiente de muita praga mesmo. Então, assim, quando Moshe era enviado, né, junto com Arão para poder falar a Faraó, tá? Ele não trazia notícia boa. Ele sempre chegava e falava com o Faraó: olha, Deus tá mandando te falar que se você não soltar esse povo agora, a situação para você vai ficar muito pior, tá? A sua situação vai ficar muito pior, a sua situação vai ficar grave, tá? E isso que os líderes, né, as pessoas que se dizem religiosas aqui no Brasil deveriam fazer e não fazem, tá? Então muitos desses ditos religiosos, eles ainda vão e se ajuntam ainda com essas pessoas, se candidatam a políticos e ainda põem mais 5 milhões anualmente para todo brasileiro poder pagar. Então, assim, muitos religiosos ainda, né, eles fazem coisa muito pior. Seria como, né, diversas pessoas do povo judeu se ajuntar com o Faraó e ainda escravizar mais ainda o povo judeu junto com o Faraó, tá? Então, assim, isso é o comparativo para que você entenda. Então, né, qual é a única forma e a única realidade que a Torá tem para essa escravidão? A Torá
ela não tem outra alternativa a não ser as pragas, né? Essas pessoas precisam sim sofrer com as pragas. Essas pessoas elas precisam perder, elas precisam perder, né? Elas precisam perder as riquezas. Elas têm que ser privadas das riquezas, elas têm que ser privadas dos próprios filhos, da família, elas têm que ser privadas dessas coisas para elas poder entender que elas precisam soltar o povo. Então assim, você que estuda a Torá, você que busca algum conhecimento com a Torá, entenda, tá? Se a Torá não fizer parte da sua realidade, se ela não fizer parte da sua realidade como brasileiro, ela não vai valer nada na sua vida, ela não vai ter efeito nenhum na sua vida, tá? Se você não trouxer a Torá para a realidade do seu mundo, tá? Se você não fizer isso, tá? Não adianta. Você pode ser religioso, você pode ter aquele engolfamento mental, aquela coisa, né, aquela sofisticação mental, tá? Mas isso não vai adiantar nada, isso não vai resolver nada. Então, a primeira coisa que você tem que trazer ela para a sua realidade, tá? Você só vai ser livre e você só vai conseguir ser livre e adquirir algo que é seu quando os senhores desse mundo onde você vive, quando eles forem cobertos de pragas, quando eles, né, aí eles vão soltar a mão da sua vida, eles vão tirar a mão da sua vida, eles vão tirar a mão da vida da sua família. Então assim, uma pessoa que tem a capacidade de rezar, fazer preces e súplicas para esse tipo de faraó, você está perdendo o seu tempo e você está tomando uma atitude que a Torá já informou que não dá certo. Porque quando Moisés ele ia a faraó falar alguma coisa e que uma praga tinha acontecido, e aí o faraó mandava chamar Moisés, falou: olha, eu vou deixar o seu povo ir e tal, não sei o que e tal, e peça a Deus para reze por Deus, reze ao seu Deus por mim, reze para mim. E aí Moisés ia e provavelmente, né, Moisés intercedia a Deus por Faraó, só que Faraó mentia, né? Faraó utilizava o artifício da mentira, e é isso que essas pessoas utilizam, né? É isso que as pessoas fazem para poder enganar as pessoas. Eles colocam na sua cabeça que você deve fazer preces para eles, que você deve fazer súplicas por eles, pedir a Deus para que abençoe a vida dessas pessoas e para que eles sejam ótimos líderes e tudo e tal. Mas isso é uma coisa que na Torá não teve efeito e não tem efeito, tá? Quando você pede, você suplica por uma pessoa que está escravizando, né, toda uma nação, por pessoas, por políticos, por líderes que estão escravizando toda uma nação, tá? Você está fazendo mal para si mesmo, tá? Você está fazendo mal para si mesmo, tá? Por quê? Porque você não há uma possibilidade na Torá de se abençoar crimes, não há uma possibilidade de se abençoar pessoas que escravizam outras pessoas, porque a Torá diz que para que te lembres que fosse escravos no Egito. Então assim, não há uma possibilidade que nós venhamos se lembrar que fomos escravos no Egito e que, né, ao mesmo tempo nós vamos lá e a gente faz prece para alguém que está escravizando outras pessoas, tá? Não, isso é contra a Torá, isso é completamente contra, tá? Não há uma possibilidade que isso
faça parte do padrão de justiça da Torá, tá? Então não há uma possibilidade disso, tá bom? Então assim, eu acho que é tudo isso que eu queria falar para você, né? Eu peço a Deus que, né, eu sempre farei súplica para que a Torá seja uma realidade para a sua vida, para o lugar que você vive, para o país que você vive, para a sua situação, tá? E não somente um mero livro que você fica estudando para-chotes toda semana e não sei o que e tal, e que você comente isso e que depois você volte para o mesmo processo de escravidão, tá? Que é a dura realidade dos brasileiros, o mesmo processo de escravidão, tá? Sem nenhuma máscara, né? É escravidão nua e crua, né? Então assim, eu fico triste quando a pessoa estuda a Torá e ainda continua escravo, ou que a pessoa não consegue trazer para a realidade, e ele ainda faz muito mais do que isso, ele ainda reza pelo seu escravizador, ou seja, ele ainda pede coisas boas para o seu escravizador, né? Ou seja, ele ainda comete mais um crime, né? Porque você pedir em nome de uma pessoa que está escravizando a outra, né? Você na verdade, você está dando força para que aquela pessoa continue escravizando a outra, e milhares de pessoas vão sofrer com isso, tá? Isso é uma balança injusta, tá? Fazer esse tipo de coisa é uma injustiça, é uma balança injusta, e a Torá proíbe esse tipo de coisa, tá bom? Então é isso, né? É isso que eu quero falar para você, e lembre-se sempre, isso é a lição mais importante que esse vídeo pode deixar para você, né? Traga a Torá para a realidade da sua vida, tá? Não traga a Torá para a religião da sua vida. Você foi lá e fabricou uma religião, aí você traz a Torá ali para dentro daquela religião que você mesmo fabricou. Ora, tá? Isso não vai ter efeito nenhum. Traga a Torá para a realidade da sua vida, tá bom? E esse é o grande conselho desse vídeo. Um grande abraço a todos. Shalom. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Shalom.